Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Mais um encontro nosso. Hoje, nessa noite, nós trazemos a palestra de Hélio. Nossa amiga Núbia vai fazer um exórdio, mas antes a gente vai se conectar, né? Desligar as nossas mentes, todos os pensamentos do dia a dia, das preocupações, das perturbações, tentar se conectar com os amigos espirituais, os nossos irmãos, que nos ajudam, né? Mais particularmente aquele que chamamos de guardião, amigo espiritual, para que ele possa nos intuir na noite de hoje a um bom esclarecimento sobre a palestra de hoje, para que a gente possa absorver, aprender, enriquecer nossa alma com bons fluidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso à pátria espiritual. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu levo o amor, onde houver ofensas que eu levo o perdão, onde houver discórdia que eu levo união, onde houver dúvidas que eu levo a fé, onde houver erros que eu levo a verdade, onde houver desespero que eu levo a esperança, onde houver tristeza que eu levo a alegria, onde houver trevas que eu levo a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é desencarnando que vivemos para toda a eternidade. Assim seja. Bom, iniciamos com o exórdio de Núbia, em seguida é a palestra do nosso amigo Hélio Gomes, com o tema O Dom de Curar. Lembrando que é uma palestra em cordel, né? Fica à vontade, Núbia. Bem, procure a prática de amor conforme ensina o Divino Mestre, amando ao próximo como a si mesmo. Aprenda que o seu próximo é tudo aquilo que passa por você, seja rico ou pobre, sábio ou ignorante, empregado ou patrão, parente ou estranho. Gostar de um amigo ou somente de quem é simpático a você não lhe confere um mérito nenhum. Você agrada muito a Deus quando pratica a caridade para aquele que não lhe é simpático. É mais cristão a caridade quando ela exige o nosso sacrifício impraticável. Lembre-se de que até um sorriso pode ser um grande ato de amor. Bem, gente, a reflexão que eu faço aqui é pequena. O amor ao próximo, né? Sempre vamos para a mesma pilastra do Evangelho, o amor ao próximo. Quando eu digo amor ao próximo, eu tenho que primeiro amar a mim. Como é que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim? Então eu tenho que procurar as formações, as mais inclinações, né? Desculpa, mais inclinações, para que eu possa cuidar do outro. Para eu cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Então eu tenho que me amar primeiro. Quando eu me amo primeiro, eu consigo amar o próximo. Então o próximo, o máximo que precisa, eu mesma sou a minha mais próxima. Na hora que eu me amo, consigo me amar, aí eu consigo passar esse amor ao outro. Então, daqui para diante, aquele patrão, o marido, a esposa, o filho, o amigo, todos são próximos, mas o próximo, mais próximo é a gente conhecer a si mesmo e amar a si mesmo. Ser alegre, passar alegria, passar amor. Na hora que a gente tem amor, a gente tem alegria. Então, é essa a minha mensagem de hoje. Amar a si
próximo. Primeiro, ver as nossas más inclinações. Se patrulhar, se fica aquela coisa assim, eu tenho que melhorar. Porque eu melhorando, eu posso melhorar o próximo. Eu só posso melhorar o próximo quando eu melhorar a mim mesma. Essa era essa minha reflexão de hoje. Obrigada. Desculpe aí. Obrigada, minha querida. Antes de passar para Hélio, eu queria dar só uma palavrinha. Hoje, né, dia 1º de agosto, a gente... Não era para se espantar, né? Mas hoje é um dia que é o dia do poeta de cordel, não é isso? E não foi programado que hoje quem faria a palestra seria Hélio, né? Semana passada, quando ele disse, Raquel, eu estou disponível, aí eu disse a ele que estaria aberto, e ele aceitou, mas eu não tinha noção. Hoje eu tomei conhecimento disso e rabisquei umas palavras. Gostaria de passar para você como homenagem ao seu dia. Obrigado, seu cordel, obrigado de verdade, por colocar em seu papel o amor e a caridade. Palavras tão bonitas e de muito poder. Obrigado, seu cordel, pois quero muito aprender. Com o tema de hoje, escolhido por você, o dom de curar e de sempre agradecer. Obrigado, poeta cordelista, e parabéns pelo seu dia. Eu uso as palavras para agradecer sua poesia. Era só isso. Hélio, a palavra é sua, viu, meu querido? Parabéns pelo seu dia. Obrigado, Raquel, e aos colegas, amigos, né, que estão hoje aí, que vão prestigiar esse momento, né, que é também poético, né? Eu costumo levar para as casas espíritas as palestras no formato de poesia. E aqui hoje a gente vai falar sobre o dom de curar. Está bem no contexto dos estudos que a gente já vem fazendo sobre a mediunidade, o contexto da pandemia, né? E vamos ver o que é que diz aqui. Eu vou seguir exatamente a proposta de Wellington. Eu vou recitar todo o cordel, que dá em torno de 5, 7 minutos, aí depois eu volto para fazer as considerações de cada estrofe, né? E diz o seguinte, o dom de curar. Só mais uma observação, que esse tema está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Viu? Através da poesia do povo, vou discursar sobre um tema do Evangelho de Jesus para nos lembrar que de graça alguns recebem de Deus o dom de curar. Capítulo 26, diz o livro em discussão. Dá de graça o que de graça se recebe, pois então, quem tiver o dom da cura, não faça especulação. E Jesus recomendou para curar todo doente, utilizando esse dom de modo gratuitamente, com espírito fraterno, desinteressadamente. Que limpemos os leprosos, no processo curador, através do dom dos médios, que curam só por amor, com toda boa vontade, sem cobrar nenhum valor. Que expulsemos os demônios, espíritos da maldade, das pessoas perturbadas e carentes de bondade. É missão de quem tem dom de curar a enfermidade. Desesperado, dar um fim na sua vida. Muitas das enfermidades não têm dor localizada num corpo material para que possa ser tratada, mas são dores na alma humana que a cura é desafiada. Pessoas desenganadas de todas as medicinas
muitas vezes são curadas pela fé nas mãos divinas, operadas pelos médios de almas boas celestinas. Além disso, serve o dom para a fé ter propagação, comprovando seus efeitos na saúde do cristão com o concurso dos espíritos e do poder da oração. Mas tem médios curadores que se tornam charlatão, transformam no meio de vida, aí passa a ser profissão, o dom de curar doentes que Deus dá como missão. Missão que requer critérios de parâmetros morais, de gestos de boa-fé, sem interesses pessoais, livres de conveniências e de bens materiais. Que é preciso o médium ter preparo e conhecimento do mundo espiritual, das forças do pensamento, dos fluidos e magnetismo para seu aprimoramento. Pois o médium é instrumento para a ação das entidades, que podem curar doentes ou trazer dificuldades. Mas o médium precavido, nos promove só bondade. Não escolhe o médium dom, pois não é habilidade, muito menos também arte, a divina faculdade. O dom da cura é missão à mercê da divindade. Portanto, o dom de curar tem responsabilidade, tem dever e disciplina, para com Deus, cumplicidade, de cuidar bem da missão em favor da humanidade. E, por fim, você que é médium, curador de enfermidade, não desperdice o chamado da espiritualidade para a tarefa do bem e muita paz, felicidades. Bem, aqui eu fiz a recitação do cordel, vou fazer agora as considerações dele, para que a gente possa entrar propriamente num debate, né? Sadio. Na primeira estrofe, eu disse que tem graça, que de graças alguns recebem de Deus o dom de curar. São 12 versos que eu destaquei na primeira estrofe, né? Que de graça alguns recebem de Deus o dom de curar. Aí eu sublinhei bem forte aqui o termo alguns. Alguns são eleitos por Deus. Não são todo mundo que tem esse dom de curar. Alguns são eleitos por Deus. Então, façamos a seguinte reflexão. Ora, por que é que existe o dom da cura? A outra reflexão. Por que Deus, né, seleciona as pessoas? Não poderia distribuir isso para todo mundo, né? Mas não, ele fez o critério. Vou selecionar. E outra coisa, são vários dons, mas ele seleciona as pessoas. A resposta. Primeiro, está implícita aí, né, um atributo, né, uma faculdade especial do médium. Né? É uma faculdade, é um atributo especial. Então, Deus selecionou aquele médium, aquela pessoa, e você tem essa missão, você tem essa faculdade aqui, que é especial. Depois, Deus não dá atribuição à toa. Se Deus escolheu, selecionou aquela pessoa, né, para ter aquela faculdade especial, né, é porque ele teve um propósito para aquela pessoa. Bem, e também isso implica na realização de uma tarefa divina que o médium deve cumprir. Então, quando nós somos eleitos por Deus, nós temos o dever moral, né, esse compromisso de cumprir, né, a tarefa que nos é dada. Pois bem, então, essa primeira estrofe, eu fiz essas considerações. Vamos fazer agora a consideração de alguns versos na segunda estrofe. Eu tenho dito na segunda estrofe:
Dá de graça o que de graça se recebe, pois então, quem tiver o dom da cura, não faça especulação. Isso foi dito na segunda estrofe do cordel. Bem, aí nós temos também duas situações, né? Primeiro, ou seja, duas situações de se utilizar o dom da cura, né? O dom de curar. Temos duas situações. Primeiro, para proveito próprio. Eu posso usar esse dom, né, que Deus me deu, de curar as pessoas, eu posso me aproveitar e ganhar alguma coisa em cima disso. Ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar projeção social, entendeu? Por aí vai. O médico que faz isso, ele passa a ser um médico desonesto, né? Porque, primeiro, ele começa a ferir a própria moral, a comprometer a própria moral dele, né? Porque ele passa a ser um médico desonesto. E depois, ele vai explorar o doente, vai pedir dinheiro, vai querer se projetar, tem as suas intenções, mais intenções. Então, é uma pessoa muito, muito melindrosa, né? O médico que procede dessa forma. Dele tirar proveito do dom que Deus deu de graça. A outra situação é que ele não utiliza o dom de curar. Ele recebe, mas também fica uma pessoa negligente, né? Um médico inoperante, né? Preguiçoso. Ou seja, falta com a responsabilidade para com Deus e para com os enfermos, né? As pessoas doentes. Falta responsabilidade para com as pessoas necessitadas. Deus está aqui, meu amigo, está aqui um dom para você ajudar as pessoas que sofrem, as pessoas que precisam. Mas o médico, às vezes, são médios de qualidades extremas, né? Pessoas muito... né? Mas ele não quer, né? Tem medo, às vezes receio. Bem, tem lá seus motivos. Mas eu acho que aí ele peca, né? Porque ele foge, tira o time de campo, né? É preciso dele fazer uma reflexão, né, a respeito desse dom, né, desse compromisso, dessa missão que Deus deu para ele. Na terceira estrofe, eu também faço algumas considerações. Veja, e Jesus recomendou para curar todo doente. Esses dois versos. E eu destaquei o termo todo. Todo pressupõe sem distinção de cor, de classe social, né, de sexo, de idade, não interessa. O médium, diante da sua tarefa de curar, ele pode, é como médico, né? Ele está diante digamos, uma pessoa maltrapilha, uma pessoa, né, que anda fazendo crime na sociedade, né, uma pessoa que ele não vai com a cara do próprio médico, o médico não vai com a cara dele e tal, mas naquele processo da cura, o médico tem que superar, né, esses sentimentos, né, de antagônico, né, e prevalecer o dom aí, né, tem que pedir através de prece, de oração, fazer uma boa sintonia com os espíritos elevados para que esse sentimento de ódio, né, essa recusa, né, não interfira no processo da cura, no trabalho, nessa tarefa divina que ele vai proceder. Então, é preciso essa consciência. Aí pergunta-se, então, nós não temos limitação? Não tem um momento em que o médium não pode dizer assim, eu não posso, porque isso aqui não compete a mim, eu não tenho a capacidade. Claro que tem, né, que todos nós temos as nossas potencialidades, mas também nós temos as nossas limitações, né? Então, depende muito da capacidade do médium, né? Tem médium que tem determinadas doenças, determinada situação, determinados problemas, não é com ele não consegue resolver ali, né? Então, e até porque também Deus sabe o que faz, ele não vai dar toda a atribuição, tudo para um médium só, que ele passa, aí passa a ser o contrário. É Deus quem está explorando o pobre do médium, né? O Deus dá o fardo, né? Conforme, né, as nossas forças. Pois bem, aí nós temos agora a quarta estrofe. Vamos lá.
através do dom dos médios, que curam só por amor, com toda a boa vontade. Então, veja só, médium que curam só por amor e utiliza a boa vontade. São duas forças motivadoras, né, que fazem com que o médium ele realmente venha fazer a sua tarefa divina, né, dando toda a sua vontade ali. Né, e são duas forças. Pois bem, aí, essas duas forças, como é que se diz? Testemunham, né, a presença de sentimentos profundos no médium, né? E também, né, o sentimento de amor, né, que ele tem para outra pessoa, aí já é o exercício, né, da recomendação divina, amai-vos uns aos outros, é um exercício, ele, através da mediunidade, ele passar, então, a abraçar o outro, né, a acolher o outro, a ajudar o outro. Isso é um exercício do amor, né? Olha só, através da mediunidade, ele já exercitando, né, esse mandamento que é tão precioso. Pois bem, é também um equilíbrio da moral, né? Um esforço dele equilibrar a moral, né? Porque com a moral equilibrada, as atitudes dele são honestas, né? Com a moral equilibrada, isso requer um esforço, né? Isso requer uma moderação, né? Nos gestos dele, nas atitudes, no pensamento dele, tem sempre, né? Pensar, né? Às vezes médio, por exemplo, Raquel, que é casada com o nosso amigo Gilson, um médio excelente, né, que tem ajudado ao longo do tempo, que já conheço ele há bastante tempo, ele já vem ajudando há muito tempo as pessoas que chegam lá na casa espírita. Pois bem, Raquel é de compreender de que naquele momento em que Gilson vai então trabalhar, vai fazer a doação de fluidos, né, vai trabalhar enquanto médio na casa espírita, Raquel tem que ajudá-lo, né, para que ele vá para o trabalho, para essa tarefa, ele vá realmente motivado, não vá com problemas, não precisa brigar com ele no dia. Eu sei que os casais brigam, mas nesse dia tem que evitar a briguinha para contribuir né, com essa sensação positiva, né, dele, né, com o espírito, né, de partilha que o Gilson vai dar. Pois bem, então é preciso que ele tenha esse esforço, né, no sentido de ser, de votar, de melhorar a sua moral, porque o médium, né, ele quando vai se doar, aí tá implícito o amor que ele tem às pessoas, né, tem a boa vontade dele, ele despreende esforço, né? Esforço. Aquela coisa que eu já falei lá atrás, né? Eu vou ter que me doar meus fluidos, né? Doar minhas energias, doar minha boa vontade, né? Fazer a conexão com os irmãos espirituais que afinam comigo, né? Receber aquele meu guia e tal. Isso é um esforço. Requer concentração durante o dia, toda uma vigília, né? Tem que se cuidar com a alimentação, o pensamento voltado para o bem. Tudo isso é um exercício, entendeu? Então, tudo isso é um esforço. O médium tem que se autodisciplinar também, é outro esforço, né, de não poder errar, o pensamento está sempre ele vigiando seu próprio pensamento. Olha só, não é qualquer situação, qualquer momento que lá o médium vai ajudar. Ele tem que ter todo um preparo moral, um preparo psicológico, um preparo, né, de consciência, né, um esforço mental, né? E o médium tem que estudar. Então, ele tem que ter esse esforço, o esforço de se autodisciplinar, o esforço de estudar, entendeu? O esforço de se cuidar, né? Todo esse esforço para que o processo, a tarefa da cura, né, sob a responsabilidade dele, realmente venha a ser exercido, né, na devida, adequadamente. Na quinta estrofe do cordel, eu disse que expulsemos os demônios, espíritos da maldade. O demônio que eu falo aqui não é aquele demônio, né, dos amigos evangélicos, dos católicos, não. Todos já sabem aqui, são espíritas, né?
já sabe que o demônio, né, são pessoas, são aqueles espíritos obsessores, né, levianos, que se aproveitam, né, da fragilidade da gente, né? Nós, enquanto estamos frágeis, né, na moral, no pensamento, nas atitudes, né, na alimentação, quer dizer, nessas fragilidades, nos vícios, tal, aí chegam os obsessores, né? E aí vai sugerir, vai inspirar você para fazer mal, para tomar determinados procedimentos que não convém, que não é para espírita, né? Então, esses são os demônios, gente, isso aí. Mas, uma vez você impresse, né, e você recebendo bons fluidos, né, dos amigos espirituais através do médium, né, esses espíritos vão se afastar, né, vão se educar, né, eles vão compreender de que aquele irmão não precisa da obsessão do espírito. Então, até isso o médium também ajuda, né, nesse afastamento dos chamados, entre aspas, demônios. Agora, o médium, nesse processo de expulsar o demônio, ele às vezes, ele está com... né, o próprio médium está obsediado, né, ou obsedado. Né? Mas por que o médium é sempre visado assim, ele é sempre procurado, ele é sempre alvo, né, de obsessores? Porque o médium está na contramão, ele está na contramão do planeta que é de provas e expiações, né? Aí o que é que o médium faz? Em vez da gente como o que acontece com a maioria, né, do mundo, né, que se estamos na Terra é porque estamos pagando alguma coisa ou estamos sendo provados e passando por determinado sofrimento. Mas o que é que faz o médium? Está indo contra a expiação, né? Ele está superando o processo expiatório, mas de uma forma diferente, porque ele está se autodisciplinando, ele está tendo os devidos cuidados para não entrar nos vícios, né? Para não entrar, né, na perdição. E aí, mas tem as tentações, né? Os prazeres da carne, né? Das situações, né? Que muitas vezes envolve, né, ele no momento no momento em que ele se torna frágil. Então, ele é muito vidraça, né? Porque ele passa a ser contrário, né, ao que o mundo oferece de prazer. Aí não, eu prefiro, né, sair desses convites, né, e entrar, né, no legado da espiritualidade, da espiritualização. O homem, ele, como é a proposta do espiritismo, é que ele se espiritualize, né, através da ciência, doutrina, dos ensinamentos doutrinários, né, do espiritismo, né, desse amadurecimento da moral, né? Pois bem, então o médium ele é visto porque ele passa a ter uma conduta diferenciada, né? O médium procura se aperfeiçoar, ser íntegro, ser sincero, virtuoso, passa a ser um diferencial no meio de almas imperfeitas. Claro que nós somos também imperfeitos, mas tem gente que é muito mais imperfeita do que a gente, né? Isso é sabido. Então, o médium passa a polarizar, né? Se existe uma luta entre o bem e o mal, o médium ele claramente escolhe em que lado ele deve estar. Então, se ele vai para o bem, consequentemente, vai ter muita tentação, né? Vai ter muitos problemas para enfrentar, que é um caminho, como já falou aqui um tempo desse, é aquele caminho da porta estreita, né? Que precisa muito esforço para que a gente possa, então, caminhar reto, né? Viver a cristandade de forma como se deve viver. É um esforço, viu, gente? É um esforço, um aprendizado. Aí vem agora a sexta estrofe, que eu, nesse caso aqui, eu preferi fazer o destaque recitando toda a estrofe. Esse poder curativo, olha, o que é poder curativo? O poder curativo é o dom da cura, né? Esse poder curativo alivia a dor sofrida pelo enfermo, paciente, que às vezes, já sem vida, procura desesperado dar fim à sua vida. Então, ele já não tem saída aqui, ele no caso aqui, ele fica depressivo, né? Ele desiste de viver, de lutar, entendeu?
porque a obsessão é tão grande, né, que as forças deles já não suportam mais, né? E aí ele diz, no final aqui da estrofe, dar um fim na sua vida. Ele busca o suicídio como uma fuga, né? Como um recurso deles se aliviar. Mas o que é que faz o médium nesse momento? Veja a importância do médium, né? Quando o médium ele chega a curar, como ele tem o dom da cura, ele chega a aliviar essa dor da alma, né? Essa dor que incomoda tanto esse paciente que procura até a busca da morte. O médium, né, com seus dons e as suas conexões com o mundo espiritual, salva esse paciente. Veja, Jó, veja que importância o médium tem. Ele, primeiro, ele dá resistência ao enfermo. Dá resistência. Né? Através dos fluidos, tal, ele sai revigorado, paciente, depois de um atendimento. Né? E salva. Essa é a missão principal do médico. Salvar, né, o paciente, né, de um processo, de uma situação dessa, né, de suicídio. Aí o paciente vai, né, energizado, né, recebe toda aquela força, o aconselhamento, né, o esclarecimento. Ele passa, então, a Hélio? ele sozinho, já que não tem força, mas ali recebe, né? Recebe, né, todo o acolhimento. Hélio? Tá sem áudio. Hélio, tá sem áudio. Tá falhando, falhou um bom tempo. Foi? Foi. Estão me ouvindo legal aí? Agora sim. Vamos lá. Estrofe 7. Muitas das enfermidades não têm dor localizada. Né? É aquilo que Gil falou. É a chamada dor da alma. Né? O que é a dor da alma? Né? É a depressão, a angústia, a tristeza, a melancolia. Não se localiza fisicamente essas dores. Está na alma. Essa que é a dor que desafia, né, os médicos, a medicina, desafia todo o conhecimento da ciência. Né? E a própria medicina, né, para tratar dessas dores, o que é que ela faz? Prescreve drogas. Né? São os ansiolíticos, né, os antidepressivos. Aí vem as consequências, né? Vem uma dependência química, né, do enfermo, e vem um desequilíbrio dos chakras. O termo chakras é muito usado, é usado por muitas religiões, né? Mas existe, né, os centros energéticos, né, em cada um de nós, e quando esses centros energéticos estão em desequilíbrio, a gente fica com uma vida terrível, né? Uma vida emocional fica desequilibrada, é terrível. E aí abre um espaço, abre um canal, abre a janela para o obsessor, né, se aproveitar. E é interessante, então, por sinal, tem até um professor filósofo da Universidade Federal, ele debate com os psiquiatras, ele debate vários livros, né, dizendo que as drogas ansiolíticas, antidepressivas que os psiquiatras passam para a gente, essas drogas, desequilibram, cura, de certa forma, alivia, de certa forma, né, a dor do paciente, mas, por outro lado, também desequilibra os chakras e procura, e abre outra ferida. Entendeu? Tem que haver um equilíbrio. Não estou dizendo que a droga é desnecessária, não é isso que estou dizendo, não. Muitas vezes a droga passada pelo médico é fundamental, ajuda muito, né? Mas o tratamento mediúnico, né, um tratamento espiritual, ele tem que se associar também, né? Não pode dizer assim, não pode desprezar um tratamento médico, né? Ele tem que juntar, associar para que a cura venha
ser dada de uma forma mais eficaz, né? Pois bem, então vamos para agora a estrofe 8. Muitas vezes são curadas pela fé nas mãos divinas. Na realidade, não é as mãos, né, dos médicos que curam, né? As mãos é um instrumento, como o corpo, né, como a mente, tudo é instrumento. As mãos é o instrumento que vai servir para que os fluidos, né, espirituais, né, sejam canalizadas, né, e espargidos através das mãos dos médios, né? Pois bem, aí vamos para agora que a estrofe 10, ó, já deu um pulo, a estrofe 10, mas tem médios curadores que se tornam charlatão, transformando no meio de vida, aí passa a ser profissão, o dom de curar doentes que Deus dá como missão. Eu sublinhei aqui meio de vida e profissão, né? Aí nós temos exemplos, nós temos aí as ciganas, né? Nós temos os cartomantes aí que se vivem disso, né? Vivem de fazer as suas projeções astrais, né? Essas projeções que as pessoas procuram, né? Para aliviar um pouco do problema dela, né? Uma vez eu era solteiro na casa da minha mãe abriu a porta assim, estava uma cigana, morava nas quintas, né? Uma casa humilde, minha mãe abriu as portas, deparou-se com uma cigana. A cigana foi naquela, a senhora sofre tanto. Ora, minha mãe, né, naquele sofrimento, acreditou na cigana. Mas eu faço um trabalho para a senhora que a senhora vai sair dessa situação. Aí entrou de casa dentro, seu cabo. Aí me deu a aliança do seu marido, me deu o seu... Aí vou aqui dar 7 nó aqui nesse pano aqui, amanhã eu trago essa aliança e a senhora vai ver como a situação vai melhorar. Bota um copo de água atrás da porta. Quando ela ia saindo, eu peguei, me levantei, pinotei na frente dela. Minha senhora, vamos fazer o seguinte, deixa a aliança aqui. Eu desmanchei tudo, o trabalho dela. Ela saiu, olha, minha senhora, esse negócio não é funcional. Ele dizendo para minha mãe, sabe? O seu filho está botando azar aqui, está botando dificuldade e a senhora vai ficar só observando. A minha mãe começou a besta assim para acreditar numa história dessa. Pois é. E assim tem muitos, né, que se aproveitam, né, da inocência, né, da situação penosa das pessoas, né, das dificuldades, se aproveitam para lucrar em cima disso. Pois bem, a estrofe 14 diz o seguinte, ó, não escolhe o médio o dom, pois não é habilidade. O dom da cura é missão à mercê da divindade. Gilson não escolheu o dom dele. Isso foi uma tarefa dada por Deus, né? Uma missão dada por Deus, ficou à mercê de Deus, da divindade, né? Como qualquer um de nós aqui, né? Estamos à mercê dele, de repente aflorar qualquer uma mediunidade, mas isso vem do alto, né? Do Altíssimo, né? Portanto, o dom de curar, isso vai agora para o estrofe 15, né? Portanto, o dom de curar tem responsabilidade, viu, Gilson? Todos nós sabemos que a sua responsabilidade é grande, muito grande. O dom de curar tem responsabilidade, tem dever e disciplina para com Deus, cumplicidade. Olha só a sua responsabilidade. Você cumpre, você está comprometido com Deus nesse processo na sua tarefa de curar, né? De cuidar bem da missão em favor da humanidade. Olha só, em favor da humanidade. Não é só eu, Raquel, fulano, Beltrano, que não, é a humanidade. Ele está à mercê, entendeu? Da humanidade de Deus para curar a humanidade. É uma tarefa árdua, entendeu? Evidentemente que ele é o instrumento, né? Mas o doutor Valtécio, ele se utiliza dele, entendeu? Então ele está servindo ele é como se fosse as mãos do doutor Valtécio, né? Bem, gente, eu vou abrir então para a gente acrescentar mais. Para finalizar, não desperdice o chamado, que está na última estrofe. Então, não devemos desperdiçar esse chamado, gente. Por quê? Porque a perda de mediunidade, a gente pode perder essa mediunidade, se a gente não cuidar dela, né? Se não ligar, deixar para lá. Porque há consequências do uso dessa mediunidade, ou seja para o mal, ou seja para o bem. Entendeu? Você pode pagar com uma consequência, né? Porque é uma oportunidade de sermos bons e fazer o bem ao próximo. Olha que oportunidade boa, né? Porque é uma forma de reparar nossos débitos na terra. Que chance maravilhosa,
Então, não desperdice. Então, a gente está aberto, então, está finalizada a minha participação e vamos abrir para as outras considerações. Abra a palavra. Pode ficar à vontade, pessoal, quiser fazer esse comentário. O Emilson já ligou o microfone. Está sem áudio, Emilson. Continua sem áudio. Pode falar, Wellington. Em primeiro lugar, dar boa noite para todos e parabenizar aí o nosso irmão Hélio pela belíssima explanação que ele fez do Evangelho hoje, né? Através da literatura de cordel, e, ao mesmo tempo, fazer as minhas considerações no sentido de que essa, como se diz assim, essa mensagem ela é quase que diretamente para os médiuns, né? E eu acho bem interessante como foi colocada por Mateus no capítulo 10, no versículo 8, nós entendemos que, na época em que foi escrito, né, era colocado como um dom de curar. E a gente sabe mais ou menos que o que a doutrina espírita nos apresenta é que Deus não dá nada a ninguém. Ele apenas nos dá oportunidade para que a gente cresça, não como um presente, né? Dizer, eu vou dar isso aqui para você. Não. Em princípio, nós escolhemos. Nós bem sabemos que, como espírita, nós escolhemos a forma como nós vamos crescer espiritualmente, vamos dizer assim, quando encarnamos. Então, essa parte que Mateus fala, que é o dom de curar, nós bem sabemos que a cura também não é para todo mundo. Assim como a mediunidade não é para todo mundo, a cura também não é para todo mundo. Até porque, muitas vezes, o mal é o remédio, como está no Evangelho. Então, como essa mensagem ela é direcionada totalmente aos médiuns, a gente tem que colocar e deixar bem claro que o médium, por si, como o próprio nome já diz, é o intermediário, é o meio. Então, praticamente, o médium ele não faz quase nada. A importância dele é grande, sim, porque ele está no meio, ele é intermediário. Mas nós bem sabemos que a espiritualidade é que faz todo o trabalho, né? É por isso que Jesus nos alerta para que a gente não cobre, porque não é uma coisa nossa, né? Nós estamos apenas servindo de instrumento. Então, e como na última estrofe aí nosso irmão bem colocou, é uma oportunidade que Deus nos concede, porque para que nós cresçamos, né? Para que a gente faça a compra com a nossa missão. E, ao mesmo tempo, não é gratuitamente assim, vamos dizer, Deus não dá privilégio a ninguém. Mas ele, dependendo da nossa condição, ele pode nos permitir várias oportunidades. E a de médium, essa é uma oportunidade. Eu sempre encaro as coisas não como um dom e nem como, vamos dizer assim, um presente de Deus, porque eu considero tudo como oportunidade. Então, tudo que me acontece, tudo que me acontecer, tudo que já me aconteceu na minha trajetória, eu analisando com um pouco mais de cuidado, todas elas foram oportunidades que Deus me deu para que eu pudesse crescer espiritualmente. Então, o médium tem que ter esse entendimento que ele não trabalha para Deus, ele trabalha para ele, mas em benefício próprio no sentido de crescer espiritualmente. É bem interessante que a gente coloque isso. Eu acho bem interessante uma mulher que tem lá da Casa Francisco de Assis, lá em Ceará Mirim, que quando o pessoal vai para lá, ela diz
quem veio para cá buscar cura, pode voltar, que aqui ninguém cura ninguém. O Espiritismo não cura ninguém, o Espiritismo não faz milagre. Agora, o Espiritismo ensina como é que a gente se cura, se for o caso que a gente merecer essa cura. Caso não mereça, vai ter que permanecer com essa doença ou com essa situação até desencarnar, quem sabe, em outras encarnações é que a gente consiga resolver. Eu agradeço aí a oportunidade e eu acho que cada uma pessoa quer falar aí também, né? Oi, estão me ouvindo? Emilson, tente abaixar ou desligar o volume do seu outro aparelho. Ok. Tem como desligar? Porque o meu, eu uso os dois, mas é desligado. Ok. Isso. Melhorou agora? Não, parabenizar o irmão pela explanação, pela forma como foi colocado, né? Bem, os objetivos foram alcançados, né, durante a palestra, o desenvolvimento da mesma. Saiu-se muito bem, deixa todo mundo feliz, porque, afinal de contas, uma reunião como essa, todo sai beneficiado quando a palavra chega, né? Quando o tema desenvolvido tem o alcance de todos, isso é muito bom. Isso é salutar para esse momento em que estamos atravessando, que precisamos, acima de tudo, de todos os dias, de todas as noites, ouvir palavras como essa, palavra de incentivo, palavra dedicadas principalmente ao lado espiritual, o que falta normalmente e encarecidamente de toda a humanidade no momento. Agradecer a surpresa de ter o nosso irmão Duda, né, que chegou aí, que é lá do Centro Espírita Irmão do Caminho de Ponta Negra, né, eu tive o privilégio de começar os meus primeiros atendimentos, uma pessoa, um dos grandes batalhadores, um dos grandes baluartes, digamos assim, né, que nós não podemos se envaidecer no trabalho, né, do Cristo, principalmente, né, somos trabalhadores de Jesus, acima de tudo, e Duda é um desses um digníssimos representantes dos trabalhadores de Cristo aqui no Rio Grande do Norte. Fico muito feliz com sua presença aqui, né, nesse momento em que nós estamos reunidos em nome de Jesus também. E onde tem um ou dois ou mais, com certeza ele está aqui. No mais, com relação ao que foi explanado, a gente sempre procurar, viu, meu irmão? E isso é uma coisa que tem que partir sempre da gente. E nunca assim, mais ou menos, especificar que o médio cura. O médio cura. A gente já deve começar, nós espíritas devemos começar a tirar essa mistificação de que o médio cura, mais ou menos assim. E sim, que o médio é intermediário da cura. Porque em cima dessa coisa de o médio cura, é que muitos se envaidecem e terminam. Não é o caso de Gilson. Gilson nós conhecemos pessoalmente, sabemos do trabalho mais grandioso que ele faz também, da humildade que tem, da simplicidade que é Gilson, né? do compromisso que ele tem, que ele sabe que a forma que recebeu e a forma como ele tem que retribuir isso. Acima de tudo, agora nós mesmo da Casa Espírita devemos começar a sempre lembrar que o médio não cura, o médio é o intermediário da cura. Só uma observaçãozinha a mais, mas no mais, parabéns pela explanação. Boa noite. Pai Jesus em Cristo. Tema muito valioso que foi proferido pelo irmão Hélio, com a participação minúscula, mas inteligível de Wellington. E
nos dá uma certeza de que mediunidade de cura é a responsabilidade ímpar de todos os médios que lá estão, né? Eu tive a oportunidade de ser o próprio algoz de mim mesmo, né? Porque como médium assim que deu a responsabilidade da roupagem para as entidades filantrópicas, as entidades que nos aconselham, que nos cercam, vim sofrer as consequências funestas da minha existência física, né? Para isso, fui ajudado pela espiritualidade quando abracei a causa. E não é fácil conduzir-se diante de uma possibilidade tão bonita, que é se doar para o nosso irmão necessitado da sorte. Isso faz com que todos nós podemos ter essa oportunidade se abraçarmos ao vínculo do início de nossas vidas, saindo do nosso orgulho, da nossa vaidade, sendo pródigos direcionados ao espiritualismo em si, sem fins lucrativos. Sabemos que um dia estaremos com aquele pouco que temos, somos felizes e agradecemos. E se tivermos bastante, não exageramos em simplesmente fazer a nossa parte em dividendos, né? Então, faz com que nós possamos sempre estar vinculados à espiritualidade maior através do grande amor de doação. A energia que nos é concedida traz em nós essa responsabilidade. Todos os médicos têm que ter isso dentro do coração, abraçando a causa, a qualquer um que seja, não importa a razão social de cada um, não importa a dor, se é menor ou se é maior. É abraçar a causa, é abraçar os irmãos com muita fidelidade e esperança. Nesse período que nós nos encontramos, com a espiritualidade, com os irmãos na matéria, vimos a dificuldade nesse período em que passamos pelas essas providências divinas que estão sendo efetuadas para todos esses irmãos. E isso sabemos que a distância é um pouco dolorosa, mas sabemos que nada é por acaso. Aonde quer que todos nós temos que buscar a força interior. A cura está dentro de nós, no exercício da mente positiva, abraçando os irmãos pelo coração e a nós mesmos. Somos dignos de nossas proteções, mas somos dignos da razão do ser. A luz divina está dentro de nós e temos que ser fiel escudeiro das nossas próprias atitudes para aconselharmos cada vez mais esses irmãos aí sofridos que não têm o conhecimento. Está nos livros, está na codificação, está na Bíblia Sagrada, está na luz divina. Que possamos ter responsabilidade, que é a palavra que eu acho mais interessante e mais fugaz. Responsabilidade, isso é que faz nós concretizarmos a nossa ação nesse mundo de prova. Obrigado. Poderíamos ouvir o irmão Duda? Se tiver pelo celular, é só clicar na tela. Se tiver pelo computador, estou enviando uma mensagem para você ativar o som. Isso, ok. É isso? Eu sou analfabeto digital, viu? Tem que me explicar direitinho. Bom, meus amigos, uma boa noite a todos. Eu cheguei bem atrasado, né? Sei que o tema foi cura, né? Bem explanado pelo que eu vi lá do nosso irmão Hélio, já no finalzinho, e com as bacanas, né, intervenções do nosso irmão
Emilson e o nosso irmão Wellington, né? Na questão da cura, é uma responsabilidade muito grande, né? Que a vida, né, nos cobra servir, né? A vida nos cobra servir, né? O importante, o interessante é que, para a gente ver, né, a questão do servir, a cura é um servir, né? E a vida espiritual, ela nos cobra, é tão patente a condição da gente ter essa necessidade de servir, porque é justamente o servir que catalisa o nosso progresso espiritual, né? Aquele que não serve, ele praticamente fica estacionado, né? Mas tem uma coisa, né, muito interessante que vem carregando aqueles que têm as suas faculdades, né? Seja de palestra, seja de curas, né? Curas de saúde, curas espirituais, do físico e do espírito, né? Que é a própria criatura, né? Que o nosso irmão Hélio falou no final da sua explanação, do comportamento dele, né? O que é que ele faz, mas quem é aquele, que imagem ele passa quando faz o que faz com seu comprometimento espiritual, tá certo? Tanto é que se ele vacilar na questão da sua postura ética, moral, equilibrada espiritualmente, e ele tem um dom da mediunidade, a espiritualidade retira a mediunidade dele, caça a mediunidade dele, por ser um mau servidor. No campo da cura é a mesma coisa, e no meu entendimento foi o que eu vi, né, do nosso irmão Hélio, já no finalzinho falando, do comportamento daquele que tem o dom da cura, né? Então, um cuidado muito grande, né, na sua condição de ser humilde, né, de ser simples, de ser solidário, de ser caridoso, né? Porque esses são sentimentos de nobreza do espírito e que lhe fortalece a condição, né, da missão, digamos assim, né, bem entendido, que ele, o seu papel, missão não, o papel que ele veio desempenhar na Terra. Quanto mais simples, quanto mais humilde, quanto mais ele usar Jesus como modelo, né, modelo, e você modelar é você, digamos assim, numa palavra bem pobre, é você imitar aquele a quem você segue. Então, Jesus, por exemplo, foi um mestre da humildade, da simplicidade, né? com uma mensagem tão grandiosa, com tanta coisa fantástica que ele trouxe, com tanta realidade da vida, né, plena e absoluta que ele trouxe para dizer para nós, de uma forma tão simples, né? De uma maneira tão simples, ele falou de tanta coisa que no futuro, daqui a pouco, a ciência já está começando a entrar e reconhecer a grandeza de Jesus nos ensinamentos dele e que não tinha nada de sobeja, de prepotência e etc., de orgulho, nem de vaidade, nem de ego. Então, eu acho que essa é uma condição que eu para mim, eu tenho uma certeza de que ele é um catalisador, né, das condições daquele encarnado que encontra a doutrina espírita e começa a utilizar, né, a fazer uso do papel que lhe cabe. Como ele colocou, né, o nosso irmão Wellington, quando nós saímos do plano espiritual, às vezes a gente tem a possibilidade de escolher a nossa reencarnação e aquilo que a gente pode falar, ou aquilo que a gente pode fazer aqui, qual o nosso papel, desde que esteja dentro das nossas condições, né? Não é uma possibilidade extremamente aberta com qualquer espírito que vai reencarnar, que ele tem condições de pedir, né, o que fazer aqui, né? Mas é sempre medido, pesado e ver as condições da solicitação daquele irmão, se ele tem estrutura para desempenhar o que ele está pedindo, né? Então, eu acho o que eu vi de finalzinho, né, era o que dava para mim considerar, parabenizando a todos, né, pelo dia de hoje. Hoje eu tenho uma folga nos meus estudos e eu pude estar aqui e foi uma alegria muito grande estar com vocês.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Hélio, pelo tema abordado, por toda a sua explanação. Gostaria de ter esse cordel, porque, assim como o Wellington falou, realmente para os médios é de muita utilidade, né? De conhecimento riquíssimo, de informações muito boas. Obrigado pela palavra de todos. Lucas, por que você não entrou para fazer a pergunta? Lucas está perguntando aqui se cortar verdura para os famintos faz parte da cura. Você sabe que sim, né, Lucas? Você está brincando com a gente. Mas então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa reunião. Muito agradecidos a Deus e à espiritualidade sempre por essa oportunidade que nós temos e agarramos, né? Porque para mim é um encontro marcado sagrado. Faz o quê? 4 meses. Dia 13 vai fazer 4 meses que nós estamos em contato virtual e tem sido muito edificante e fortalecedor, assim, para cada semana. Só tenho a agradecer a todos vocês. E vou convidar um irmão, né? Já estou olhando para ele. Será que ele sabe quem é? Vou convidar Gilson Paiva para fazer a oração final. Tá bom? Obrigada. Obrigado, Raquel. E nossos irmãos, agradecer a presença do irmão Duda aí, que pela primeira vez está entre nós aqui. Espero que venha mais vezes, viu, Duda? Participe, chegar um pouquinho mais cedo. Sempre que puder, eu estou aqui, meu irmão. Sempre que der, eu venho. Agradecemos a tua presença e de todos, né? Uma palestrinha, né, gente? Isso, com palestrinha, e que nós possamos edificar sempre essa noite de hoje, vinculando esses sonetos que foram dados, a todos que foi passado em nossa noite de hoje, e recebendo esse abraço fraterno de todos nós, de coração. Admitimos os nossos erros do dia de hoje, os nossos acertos, somando as nossas atitudes de amor e de prosperidade. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino de amor, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão do corpo, do Espírito, dá-nos hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu e nos humilhou. Não me deixe cair, Senhor, na trilha do orgulho, da vaidade, da prepotência. Livra de todos os males, porque teu reino e poder para todos. Maria, cheia de graça, será convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Quando houver ódio, que eu levo o amor. Quando houver ofensas, que eu levo o perdão. Quando houver discórdias, que eu levo o leão. Quando houver dúvidas, que eu levo a fé. Quando houver erros, que eu levo a verdade. Quando houver desespero, que eu levo a esperança. Quando houver tristeza, que eu levo a alegria. Quando houver trevas, que eu levo a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é desencarnando que vivemos para toda a eternidade. Graças a Deus. Boa noite a todos. Graças a Deus. Que assim seja.